A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal EBD Oficial, canal esse da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, situada aqui em Toledo, Minas Gerais, a nossa sede, presidida pelo pastor Damião Santos. Eu sou o pastor Carlos Cassiano e hoje estamos chegando na lição de número 11, nesse terceiro trimestre, que está tratando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Em meio à infidelidade da nação, chegamos hoje na lição de número 11, que trata o reinado de Ezequias. Vamos estar estudando essa brilhante história, né? A Bíblia vai nos falar que o rei Ezequias, ele foi o 13º rei ali da tribo de Judá, do Reino do Sul. Ele foi neto de Uzias e filho de Acás. A Bíblia vai dizer que ele assumiu o seu reinado quando ele tinha 25 anos de idade. Ao completar 25 anos de idade, ele assume o seu reinado e a Bíblia diz que ele reinou por 29 anos. Mas um fato interessante é que quando o rei Ezequias ele completa 38 anos de idade, ele é acometido de uma enfermidade mortal profetizada pelo profeta Isaías. A Bíblia vai dizer que adiante deste cenário, ele está deitado, né, em sua câmara e ali ele faz uma oração profunda, né, e marcante adiante de Deus. E a Bíblia diz que Deus recebe esta oração antes mesmo que Isaías ele saia do palácio. A Bíblia diz que Deus traz a resposta a Isaías e essa resposta vem adiante do rei Ezequias, lhe trazendo não somente a sua cura, mas também acrescentando mais 15 anos de vida. Esse rei, ele viveu por 53 anos e a Bíblia vai nos dizer que os 29 anos aos quais ele reinou sobre Israel, não houve um rei antes dele e nenhum rei depois dele que fosse tão temente, que fosse tão sincero e que tivesse um relacionamento tão íntimo com Deus. Então hoje nós estaremos falando e estudando nessa 11ª lição os fatos marcantes que marcaram a vida desse rei e toda a pedagogia e todo o aprendizado que nós podemos extrair por intermédio dessa brilhante história para os nossos dias atuais. Chegando aqui no texto áureo, a lição vai nos dizer: no Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Leitura essa que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 5. Verdade prática: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que o obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que o obedecem e procuram agradá-lo. A leitura bíblica em classe, e é interessante que você leia detalhadamente, pausadamente, né, a leitura, o texto de referência aos quais é trilhado todo o conteúdo da lição, está aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 18, dos versículos 1 ao 3, versículo 13, versículo 28, versículo 29, e também no capítulo 19, dos versículos 1, 5 ao 7, 15, 16, 20 e 21. Chegando aqui na introdução da lição, o texto vai nos dizer: o reinado de Ezequias foi um dos melhores reis de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Israel. É interessante citar nessa introdução que quando Ezequias ele assume o seu reinado, ele tem como referência, como exemplo, o seu pai Acás. Ezequias é filho do seu antecessor, o seu pai, o rei Acás, e a Bíblia vai falar que o rei Acás foi um rei ímpio, foi um rei que desagradou
ao Senhor, seguindo uma sucessão de reis que fizeram o mesmo. Acás se assemelharia no seu reinado na tribo do sul, no reino de Judá, semelhantemente aos 19 reis que reinaram na tribo do norte, no reino de Israel, e fizeram tudo aquilo que era mal aos olhos de Deus. O resultado foi que Salmaneser, rei da Síria, ele invadiu o reino do norte e levou e dizimou todas as tribos, levando elas cativas para a Síria, porque todos os reis fizeram aquilo que era mal aos olhos de Deus. E nós vemos que agora Acás, ele segue a mesma prática. Logo no início do seu reinado, o pai de Ezequias, ele fecha a porta do templo. Ele simplesmente encerra todo tipo de ofício e culto a Deus. Ele estabelece todo tipo de idolatria, todo tipo de ídolos, todo tipo de prática pagã durante o seu reinado. Acás, ele comete um erro trágico, que é oferecer algum dos seus filhos em sacrifício a um deus pagão chamado Moloque. Ele oferece à morte algum dos seus filhos, irmãos de Ezequias, em oferenda a este deus Moloque. E quando nós olhamos, entramos dentro desta lição, dentro deste texto, dentro deste tópico, é necessário nós entendermos que este Ezequias, este rei que assume agora o reinado da tribo do sul, ele tem uma referência, ele tem um exemplo péssimo. Ele foi criado aos pés do seu pai Acás, que fez tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Quando nós vemos no reino do norte, Acasias, quando ele assume o reinado do norte, ele tem como referência o reinado do seu pai Acabe e também da sua mãe Jezabel. A Bíblia vai dizer que ele, exatamente por esta influência negativa, ele também persiste em fazer tudo aquilo que era mal aos olhos de Deus. E quando nós olhamos Ezequias, nós podemos analisar que ele tinha tudo para seguir os passos do seu pai. Ele tinha tudo para seguir o exemplo do seu pai e fazer tudo aquilo que era mal aos olhos de Deus. Mas o que surpreende-nos neste ensinamento, nessa história do rei Ezequias, é que ele vai fazer tudo contrário ao que o seu pai fez. Ele vai fazer tudo completamente contrário. Ele vai restabelecer o culto, ele vai restabelecer a adoração, ele vai fazer uma aliança com Deus e o seu reinado vai ser marcado por um rei que foi agradável aos olhos de Deus. E o texto vai nos dizer que Ezequias agradou tanto a Deus, ele se agradou tanto deste rei, que o texto, a Bíblia vai dizer que não houve rei antes dele semelhante, e nem tampouco depois semelhante ao reinado de Ezequias. E a Bíblia vai dizer que o Senhor não só o abençoou, como o seu reinado foi um reinado de paz. Tópico 1, o justo reinado de Ezequias. Subtópico 1, um rei reformista. Ezequias restaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu sacerdotes e levitas e lhe propôs uma nova aliança com Deus, que está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 29, dos versículos 4 ao 11. Esta aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e os sacrifícios, reinstituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. A despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Quando nós olhamos para este subtópico primeiro acerca de Ezequias como um reformista, nós precisamos entender que Ezequias,
ele não construiu. Ezequias, ele reformou. Ezequias se depara com um governo aonde o padrão moral, o padrão ético, o padrão espiritual está colapsado. Ezequias se depara agora com um cenário nacional aonde os valores morais impetrados por Deus, exigidos por Deus, o culto ao Senhor, ele havia sido abolido da nação naquele presente momento. Então, o que Ezequias faz? Ele reforma. O Ezequias agora, ele analisa todo o cenário nacional, ele compara aquilo que tinha que ser feito, aquilo que o Senhor havia instituído adiante do seu povo, que está lá no livro, lá atrás do livro de Deuteronômio, as exigências, o padrão de adoração, o padrão de comportamento, a vida e toda a liturgia por trás disso que o Senhor exigia do seu povo e lhe ensinara a partir destas práticas. Então Ezequias agora, ele revê esses conceitos e analisa o quadro atual da nação. Então ele tem o sentimento, o desejo, a primeira atitude de Ezequias, ele entende que primeiro precisamos reformar, restituir, restabelecer o quadro espiritual do povo. O que nós vemos no primeiro ano deste rei, no primeiro mês do seu reinado, a sua preocupação é reabrir as portas do templo, mas não reabrir de qualquer maneira. Não é só abrir o templo agora e vamos cultuar ao Senhor. Ele entende que o povo está muito tempo distante do Senhor. A igreja, o templo, está muito tempo fechado. E o povo agora, não só o povo, como os sacerdotes e os levitas, eles estão também contaminados, eles também estão envolvidos com estas práticas que agora elas estão tornando enferma a nação de Judá. Então, o que Ezequias promove, primeiro, vamos abrir as portas do templo, a igreja vai ser aberta, vamos restabelecer o culto ao Senhor, mas em segundo lugar, o que precisa ser feito? Como é que nós vamos fazer esse culto? Não podemos fazer esse culto de qualquer maneira. Quem é que deve oficializar esse culto? Quem é que deve servir? Quem é que deve ministrar esse culto, esta adoração? Pelas mãos de quem deve ser restabelecido essa verdadeira adoração? Então agora ele convoca os sacerdotes, os levitas, eles propõem que estes oficiais agora, eles se santifiquem, eles se limpem, eles se arrependam, eles colocam a sua vida em ordem perante tudo aquilo que Deus estabeleceu que assim eles fizessem, para que depois então eles pudessem entrar dentro do templo e adorar ao Senhor e oferecer um culto ao Senhor. Mas uma outra coisa que me chama a atenção é que Deus precisava ser adorado, mas naquele cenário espiritual de decadência e idolatria que estava vivendo o reino de Judá, haviam uma série de outras formas de adoração, haviam outros deuses, e Deus, ele não divide o seu lugar com ninguém. Eu preciso destacar que em muitos momentos da nossa vida, nós vamos dando lugar a tantas outras prioridades, nós começamos a priorizar as nossas ideias, nós começamos a priorizar os nossos projetos, nós começamos a fazer um escalonamento de prioridades na nossa vida, e muitas das vezes tomamos as nossas decisões, optamos pelas nossas escolhas e nem sequer consultamos a Deus. Deus acaba ficando relegado ao segundo e ao terceiro plano. E em muitos momentos da nossa vida nós sofremos um choque de consciência e aí agora resolvemos dizer: Senhor, ocupa o primeiro lugar da minha vida, ocupa a cadeira principal da minha vida. E muitas das vezes nós somos chocados por uma triste realidade. Se Deus não ocupar a cadeira principal da nossa vida, Ele não vai estar em segundo lugar, Ele jamais vai estar em terceiro lugar. Nós às vezes achamos que estamos tomando a nossa decisão, mas que Deus está ao nosso lado, em segundo plano, assistindo às nossas atitudes e às nossas decisões. Olha, é uma triste realidade, mas se Deus não ocupar a primazia, o lugar central, o ponto central das nossas vidas, Ele não vai ocupar lugar nenhum. Ele não vai estar em lugar nenhum. Ele vai estar
muito distante de nós. Então, o que Ezequias, quando entende isso, ele entende que precisa abolir toda forma de adoração secular. Ele remove os ídolos nos altos, os ídolos nos bosques, ele remove toda forma de idolatria. Uma das coisas que é interessante citar é que o povo, ele permanecia, ele havia resgatado e assumido como forma de adoração a prática de adorar a serpente de metal, que foi nos tempos de Moisés. O povo, ao olhar para aquela serpente, todos aqueles que foram picados pela cobra, pela serpente no metal, no deserto, eles foram curados ao olhar para aquela serpente. E note que naquela época, nesse tempo a qual Ezequias ele assume o seu reinado, ofereciam incenso, ofereciam culto de adoração, queimavam incenso em oferta a esta serpente. Então, perceba que o povo estava tão envolvido nesse tipo de prática, e nós temos que tomar cuidado. Olha, é interessante que quando nós analisamos a serpente de metal, né, o Neustan, né, que é uma espécie de bronze, pedaço de metal, que o povo naquela época estava oferecendo sacrifício, queimando incenso. É interessante que em toda a história, em toda a narrativa bíblica, nós vemos momentos aonde alguns objetos eles foram marcados e fizeram parte de uma narrativa ou de uma manifestação de Deus. Assim como foi a serpente de metal nos tempos de Moisés, assim como um éfode que Gideão, ao derrotar os midianitas, ele traz em resgate como despojo. Então nós temos que tomar, assim como a Arca da Aliança, ela foi utilizada diante dos filisteus como objeto para derrotar os filisteus. Então isso revelou, na verdade, foi maldição, né? Porque o povo foi derrotado, o exército foi derrotado. O que nós temos que tomar cuidado é que muitas vezes nós acabamos adotando objetos na nossa forma de culto. Nós começamos a resgatar objetos. Não é comum nos dias atuais, nós vemos aí uma série de igrejas praticando, né, ali, colocando a Arca da Aliança em seus altares, utilizando a Arca da Aliança como símbolo, utilizando o cajado de Moisés como símbolo e trazendo tantos outros objetos, como lenço, como gravata, como porção de sal, como porção de areia, adotando, né, objetos, fazendo uma série de campanhas, e nas suas campanhas existe um objeto que por intermédio daquele objeto você vai alcançar a vitória, você vai alcançar uma cura, você vai ter uma recompensa. O objeto não representa nada. O que representa é o Deus que está por trás do objeto. Então nós temos que tomar cuidado que os objetos, eles são importantes na narrativa bíblica e no decorrer da história, porque eles vão marcar um momento, uma atuação, uma manifestação de Deus. Eles vão nos trazer a lembrança, aquilo que Deus fez naquele determinado momento. Mas nós temos que tomar cuidado para não adorar o objeto, para olhar no objeto e entender que aquele objeto tem poder. Não, o objeto não tem poder. Quem tem poder é Deus. E seria interessante nós atrairmos para esses dias atuais também uma reforma. O que é que precisa ser reformado na nossa forma de adoração? Será que quando nós olhamos para um Deus e nós cremos naquilo que nós não vemos, o Deus que nós queremos é um Deus abstrato, e muitas das vezes pela nossa tendência idólatra, nós sentimos a necessidade de formalizar um objeto, algo que nós podemos ver, e naquilo que nós vemos, às vezes nós sentimos mais confiança, sentimos mais fé, sentimos que a nossa fé, ela é mais avivada, ela é mais intensa, ela torna-se mais forte, mais alicerçada, quando isso está direcionado
direcionada a um objeto. E Deus, ele está dizendo, ele não aceita ser substituído por nenhum tipo de imagem. E Ezequias, entendendo isso, ele remove todo tipo de imagem e idolatria. Um historiador vai dizer que Ezequias, ele pega esse objeto de metal, essa serpente de bronze, e ele a moe de tal maneira a transformar esse objeto em pó e lança ele ao vento, para que ele se dissipe completamente em meio à nação. O que Ezequias nos ensina é que em nossa vida não pode haver nada, nenhum tipo de embaraço, nenhum tipo de objeto que possa nos distrair na adoração a Deus. Deus, ele é o nosso único foco. Deus é a nossa causa principal. E é por isso que exige de nós fé. Por nós não vermos a Deus, nós temos que sentir a sua presença, nós temos que imergir em uma atmosfera espiritual, de oração, de santificação, de purificação, purificando a nossa prática, purificando a nossa mente, que diariamente é contaminada por tantos pensamentos, por tanto lixo, por tanta contaminação que vem de todas as direções, querendo mistificar a nossa forma de culto e adoração. Hoje nós vemos as igrejas sendo transformadas em palco, a igreja agora é pintada de preto, a igreja agora ela adota uma série de símbolos, né? A igreja ela vai acompanhando o ritmo do mundo, as práticas do mundo, ela vai se assemelhando ao mundo, porque ela entende que as pessoas elas têm que ser atraídas pelas suas práticas e pelos seus costumes. O que Ezequias nos ensina é que Deus é o único, Deus é o verdadeiro. Ele procura resgatar a mais pura e perfeita forma de adoração, como Deus quer ser adorado, como Deus exige que seja adorado, como Deus quer. Deus é um Deus exclusivista, somente a Ele e para Ele todas as coisas. E o primeiro passo desta reforma é restaurar, é tirar todo o entulho, é tirar todo o lixo que impede Deus de ser adorado. Não é só abrir a igreja, é nos purificar nos nossos atos e nas nossas atitudes, é tirar da nossa vida, é tirar da nossa casa, é tirar do nosso cotidiano tudo aquilo que está contaminando o nosso relacionamento com Deus. Que nesse instante, não só eu, mas como você, vamos rever. Será que existe alguma coisa em nós que está impedindo que Deus, de repente, ele aceite a nossa oração? Que Deus aprove, né, o nosso ministério, aprove a nossa igreja, aprove os nossos atos e as nossas atitudes? É fato que nós precisamos reformar. O subtópico 2, a purificação dos lugares sagrados. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram um culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés. A purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto. Nada ficou de fora. Perceba que no primeiro dia, a Bíblia vai falar que Ezequias, a primeira coisa que ele se preocupou foi em restabelecer, né, a verdadeira adoração a Deus. E a preocupação dele foi abrir as portas do templo e retirar todo tipo de oferenda, todo tipo de imagem. O altar que seu pai havia erigido foi removido, foi limpar, fazer uma faxina, tirando tudo que não prestava do templo. Foi pegar os utensílios da casa do Senhor e purificar, lavar tudo, limpar tudo, tirar tudo aquilo que não prestava. E o mais interessante é que ele pôs fogo em tudo. Ele levou esses ídolos, esse resquício de sujeira e queimou e pôs fim a tudo. E agora ele convida os sacerdotes e os levitas a purificar e a limpar todos os utensílios da casa do Senhor. Mas o que nos chama a atenção no reinado e na atitude de Ezequias é que, a despeito dele limpar o templo, a despeito dele purificar, dele santificar, dele cuidar e limpar
todos os utensílios que faziam parte do templo, ele tem uma preocupação maior, é restabelecer uma aliança com Deus. Ou seja, não era abrir o templo, era abrir o templo e restabelecer os ofícios que precisavam ser restabelecidos no templo. Então ele chama os sacerdotes, ele chama os levitas, para que eles se purifiquem, para que eles se santifiquem, porque o templo precisava proporcionar. O culto ao Senhor, ele exigia adoração. O culto ao Senhor, o verdadeiro culto ao Senhor, ele exigia louvor, ele exigia musicalidade, ele exigia todo um preparo para que o Senhor, ele manifestasse, para que o Senhor se agradasse do local. E o que nos chama a atenção é que nós estamos passando um período de pandemia, e aqui na cidade de Toledo, Minas Gerais, nós ficamos praticamente 6 meses com os templos fechados, debaixo do protocolo de segurança, né, que aconteceu logo no início da pandemia. Mas quando nós reabrimos os nossos templos, foi um momento de nós analisarmos e refletirmos, e eu convido você a pensar nisso, quanto lixo religioso nós acumulamos dentro das nossas igrejas, dentro da nossa forma de culto. Quanta coisa nós fomos assimilando, nós fomos, de alguma maneira, fazendo concessões na nossa forma de adorar, na nossa forma de prestarmos o nosso culto e louvor a Deus. É interessante que o que me chamou a atenção com a história de Ezequias, quando ele reforma, né, a adoração e o templo, é que as coisas agora têm que serem feitas de acordo com a vontade de Deus. E eu tenho percebido, nesse tempo atual, que são várias publicações e postagem nas mídias sociais com a necessidade de voltar novamente a celebrar os congressos, as festividades, as reuniões envolvendo os grupos de irmã, grupo de jovem, grupo de varão, grupo de criança, as festas fixas, aniversário disso, celebração daquilo, dia da Bíblia, dia disso, dia daquilo. O que nós vemos a preocupação é que ao abrir as portas da igreja, a preocupação principal está sendo em restabelecer os cultos, as festas. Mas o Senhor, ele não está preocupado com as nossas festas. O Senhor está preocupado com a forma de adoração. Nós precisamos, antes de preparar uma festa, saber se a nossa forma de culto está agradável a Deus, é sincera, é da maneira com que Deus realmente ele quer que aconteça. E até relativo a essa questão da festa, quando nós analisamos a reforma de Ezequias, ele demorou 16 dias para limpar o templo. O povo todo se reuniu e eles gastaram 16 dias. A festa da Páscoa acontecia no 14º. Vamos acabar logo, não, Ezequias, vamos gastar o tempo que for necessário para que a festa seja feita. Vamos gastar o tempo que for necessário para que o templo esteja limpo. Não vamos fazer uma festa de qualquer maneira. Não vamos acelerar o tempo só porque nós temos um calendário de festa. Então o que nós aprendemos com Ezequias é que no primeiro mês não deu para ter festa. Reabriu as portas do templo, gastaram 16 dias, no 14º era Páscoa. Não dá para fazer, vamos continuar limpando. Nós só vamos fazer festa quando o templo estiver limpo. A Bíblia vai dizer que no primeiro mês não teve condição de fazer festa. Mas como a lei de Moisés estipulava que podia ser feito também no segundo mês, então Ezequias agora, depois que o templo está limpo, ele faz a festa no segundo mês. A Páscoa é celebrada no segundo mês. E você sabe qual é o resultado disso? A Bíblia vai dizer que a festa realizada, a Páscoa celebrada no segundo mês, no dia 14 do mês, ela trouxe um reavivamento espiritual tão grande, a manifestação de Deus foi tão intensa, que desde os dias de Salomão não se viu
tamanha manifestação do poder, da graça, né, do avivamento. Nunca se viu um reavivamento, um avivamento tão intenso desde os dias de Salomão, porque Ezequias, ele se preocupou em fazer as coisas do jeito de Deus, da maneira de Deus, né? O templo estava fechado há tanto tempo que agora ele queria abrir, mas em conformidade, em aliança, em fidelidade, seguindo a vontade de Deus. Talvez nós precisamos rever os nossos conceitos. Feche os teus olhos por um instante e tente trazer à sua memória aqueles cultos, aquelas festividades, aqueles eventos onde a graça, a glória, a manifestação e a presença de Deus tornaram-se tão evidentes durante a nossa vida espiritual. E por que talvez será que não está acontecendo isso hoje? Existem tantas questões. Por que não há batismo? Por que não há cura? Por que não existe isso? Não há isso mais de nosso tempo. O problema não está no poder, o problema está em nós. Que Ezequias possa nos compungir, nos constrangir a restaurarmos a nossa vida espiritual, a nossa forma de culto e a nossa adoração, para que o Senhor se volte novamente para nós e manifeste a sua alegria, que haja um reavivamento em nosso meio. Esse é o nosso sentimento. É isso que eu espero, que eu desejo, que Ezequias, que a lição, que o aprendizado de Ezequias, ele possa proporcionar na minha vida, no meu ministério e também no seu ministério. Pense nisso com carinho. Subtópico 3, adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Foi nesse momento de muita comoção que o rei e seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Que cenário maravilhoso, uma nação inteira se prostrando e adorando àquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Depois Ezequias, os sacerdotes e os levitas oraram pela cura e a santificação do povo. A convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Houve um impacto espiritual tão grande que ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria. Deus ainda levanta líderes para promover a verdadeira ou as verdadeiras reformas. No segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia vai nos dizer: E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. É interessante neste subtópico 3 que essa adoração nacional, ela envolveu todo o povo, todo o povo. A Bíblia vai dizer que Ezequias, ele restaura o templo, ele purifica o templo, mas a sua preocupação não é só em reformar a adoração em Judá. A sua preocupação também é reformar. Ele manda convites para as tribos de Israel, para, na verdade, a região de Israel. Ele manda convites para que todos venham e juntamente se reúnam ali e possam restabelecer aquele remanescente, aquele povo que sobrou, aquele pequeno povo que sobrou, né, das tribos que ficaram ali em Samaria. Eles são convidados também para participar deste momento de celebração, para este momento de restauração, para esse momento de purificação adiante de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que muitos zombaram, muitos caçoaram da atitude de Ezequias,
mas ainda houve alguns ainda da tribo de Aser, de Manassés, de Zebulon que sentiram no coração que precisavam ser restaurados. Mas o que me chama a atenção foi a unanimidade. A nação inteira, ela se colocou adiante daquele ato. A nação inteira se prostrou adiante de tal atitude, adiante de Deus. Ezequias tinha uma preocupação, porque as festas em Israel, elas eram celebradas 3 vezes ao ano. E as pessoas vinham de diversas direções, de diversos estados, de diversas províncias, de diversos locais. E eles se reuniam ali para que então pudessem celebrar e oferecer o culto ao Senhor. Ezequias sabia que muitas dessas pessoas estavam impuras, muitas dessas pessoas precisavam ser santificadas. Então, adiante de todo o povo, Ezequias e os sacerdotes, eles levantam a sua mão para o alto e eles oram em favor do povo, eles intercedem em favor do povo. A Bíblia vai dizer que houve uma comoção, houve um arrependimento, houve um derramar, um avivamento espiritual nunca antes visto com a manifestação de Deus. Talvez nós estamos vivendo em um tempo de muitas divisões, de muito ranço, de muita disputa por poder, de muita disputa por cargo, de muitas divisões, de muita disputa por intelectualidade, por muita disputa de ocupação. E nós estamos esquecendo do que realmente vale a pena, do que realmente é interessante, da maneira que realmente agrada a Deus. O Senhor está nos convidando neste momento de comoção que envolveu essa restauração, esta adoração nacional, unanimidade, integralidade. Todos se renderam, todos que estavam ali se prostraram. Todos que estavam ali entenderam a necessidade de uma restauração espiritual. Que nós possamos. Que interessante seria se nós pudéssemos promover um culto de santificação. Nos unirmos em um culto, toda a igreja, todos os líderes, todos os cargos, todos os membros, e ali nós abríssemos mão da nossa posição, dos nossos cargos, dos nossos encargos, e ali colocássemos à disposição de Deus para que Ele viesse nos limpar, nos purificar, removesse de nós todo sentimento, todo embaraço, todo sentimento de divisão, de conspiração, de divisão, de ódio, de ressentimento, que tudo isso fosse lançado por terra e nós pudéssemos ser impactados por um grande e real avivamento. Talvez seja essa a lição que Ezequias ele nos traga para os dias atuais. Uma renúncia, uma comoção total, uma adoração integral, envolvendo todo o corpo, para que a partir daí a nossa oração, a nossa adoração, ela possa ser ouvida por Deus. O nosso pedido real de arrependimento, de perdão, possa ser alcançado e possa ser transformado em uma transformação de fora para dentro, que os nossos olhos. A Bíblia vai dizer que esse povo, quando volta para casa, essa purificação foi no templo. E quando esse povo vai adorar ao Senhor, eles foram tão impactados por este reavivamento que ao voltar para casa, eles quebraram todo o resquício de outros deuses. Eles dizimaram, eles abominaram da sua vida tudo aquilo que representasse qualquer outro tipo de adoração. Não, agora só é Deus. Eu só vou adorar ao único e verdadeiro Deus. Que nós possamos fazer uma introspecção e ver tudo aquilo que precisa ser tirado das nossas vidas, para que possamos novamente saborear e presenciar um grande reavivamento espiritual em nosso tempo. Chegando ao tópico 2, Senaqueribe invade Judá. Subtópico 1, as ameaças de Senaqueribe. O Império Assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro. Agora Senaqueribe, rei da Síria,
achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de seu Deus. Como seu propósito era abalar a moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico. O interessante é que nesse subtópico 1 do tópico 2, a Bíblia vai nos contar que com a morte de Sargão, Senaqueribe agora está em vias de assumir o trono da Síria. E Ezequias viu, né, com essa oportunidade, uma chance de não mais pagar tributos, de servir à Síria, como era de costume. Entretanto, ele vai até o Egito para formalizar uma aliança ali no Egito, inclusive pagar os tributos que eram destinados à Síria para Faraó ali no Egito. Senaqueribe, sabendo disso, ele fica furioso e agora ele envia os seus exércitos para ajudar. E o texto vai discorrer dizendo que quando Rabsaqué ele encontra o povo, ele se encontra com o povo, ele então começa a fazer uma série de ameaças, uma série de afrontas. E a primeira coisa que ele faz é, em primeiro lugar, adiante do povo, adiante dos mensageiros de Ezequias, é questionar: em quem vocês têm confiado? Em qual Deus vocês têm confiado? E as ameaças de Rabsaqué, elas têm como objetivo abalar a fé, abalar a confiança, abalar o autoestima, abalar o moral, não só dos enviados, como também do povo que estava sob os muros. Então, o que ele faz com isso? Ele começa a usar o exemplo. Por exemplo, se Ezequias foi buscar auxílio ali no Egito, ele coloca o império do Egito como uma cana quebrada. E quando se quebra uma cana, ela solta suas ferpas, solta os seus fiapos. E é muito complicado você pegar numa cana quebrada que você pode furar a mão. E é exatamente essa ilustração que ele usa, esta metáfora que ele usa. Quem pensa que é Ezequias para confiar no Egito? Porque o Egito nada mais é do que uma cana quebrada. E aquele que tentar usar essa cana para se apoiar, ele vai ter a sua mão transpassada pelas ferpas que uma cana quebrada solta. E também começa a trazer históricos do passado. Olha quantos impérios, né? O sumo rei da Síria, ele já começa com essa humilhação dizendo: olha quantos impérios, o sumo rei, ele coloca ali o rei da Síria como acima do rei de Israel. Então ele coloca o rei da Síria como sub-rei, como sumo rei, zombando da condição de rei de Ezequias. Olha como o sumo rei da Síria, ele tem dizimado todos os povos aos quais ele tem submetido. Quais foram os deuses? Quem foram os deuses que puderam livrar estes povos e estes impérios da sua mão? E com isso, durante esse discurso, todo o povo que estava ali no campo do lavandeiro, o local onde eles estavam, começam já a se atemorizar, começam a ficar preocupados. Os mensageiros que Ezequias enviou começaram a se sentir realmente humilhados. E Rabsaqué continua dizendo: quem pensa que é Ezequias para afrontar e achar que pode resistir, né, o exército de Senaqueribe? Não existem cavalos, não há cavalos nem cavaleiros que possam montar a ponto de fazer frente ao exército de Senaqueribe. E tem um outro detalhe: não foi Ezequias que tirou e removeu todos os deuses de Judá?
Não foi Ezequias que decretou e declarou que agora só poderia se adorar a um único Deus na cidade? E de alguma maneira Rabsaque sabia que muitas pessoas que estavam habituados a cultuar outros deuses e todas as outras divindades que haviam, estavam meio que descontentes agora porque não podiam mais adorar os seus deuses e tinham que adorar ao único Deus no templo. Então ele começa não somente a tentar descredibilizar a Ezequias, como também fazer afrontas para o povo. Ele começa a argumentar com o povo: olha, o cerco da Síria vai ser algo tão feroz, vai ser algo tão violento, algo tão trágico, que vocês não vão ter água para beber, vocês não vão ter alimento para comer, e vocês vão chegar ao ponto de comer o seu próprio excremento, de beber a sua própria urina. Tamanha a precariedade em que vocês vão estar, porque não vai haver alimento, não vai haver sequer líquido para beber. Então, em quem está a sua confiança? E o texto vai dizer que os mensageiros de Ezequias, eles olham para Rabsaque e instruem ele a não falar em hebraico, para que o povo não entendesse, para que eles falassem apenas em siríaco, para que o povo não tivesse menção do que estava sendo falado e do tamanho da afronta. Mas Rabsaque, como estratégia de guerra, ele fala na própria língua do povo, para que assim o povo tivesse temor, para que o povo com temor se rendesse, para que adiante das suas ameaças o povo se rendesse. Ele coloca em jogo a credibilidade de Ezequias, a fé do povo, a confiança do povo e, acima de tudo, zomba do único que é o sumo rei, que é o nosso Senhor e Salvador. O único Deus, aquele que ajuramentou ao povo defendê-lo de todo e qualquer embate, de toda e qualquer afronta. E Rabsaque agora, ele se levanta com esta grande fúria. E o que nós aprendemos com isso? É que no capítulo 32, no primeiro versículo do capítulo 32 do segundo livro das Crônicas, o texto vai dizer, olha só que interessante: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. O texto vai dizer que Ezequias, ele reparou o templo. O texto vai dizer que o primeiro passo de Ezequias foi acabar com a idolatria, foi restaurar o templo, foi restaurar a adoração, foi pôr em ordem a casa de Deus, foi andar em fidelidade, em temor a Deus. E depois de ter feito isso, talvez nós poderíamos esperar que Deus se levantasse na hora e de repente já agisse em favor de Ezequias, tamanha a fidelidade dele. Mas o que nós podemos entender é que Deus, a qualquer momento, ele poderia ter mandado um anjo, e como ele mandou um anjo, e acabado com o exército, com 185 mil homens que compunham o exército do rei da Síria. Ele podia ter feito isso a qualquer momento, porque a autoridade de Deus, o poder de Deus não é questionado. Mas o que Deus faz? Deus permite que isso aconteça para que a fé do povo, para que a fé de Ezequias, ela se fortalecesse em meio à prova, em meio à luta, em meio à adversidade. Nós estamos vivendo um tempo, um momento, onde esse evangelho tabajara tem sido introduzido em nosso meio. Venha para cá que os seus problemas acabaram. Venha para a minha igreja que você não vai ter prova. Venha para a minha igreja que você não vai passar por luta. Venha para a minha igreja que você não vai ter problemas financeiros, problemas conjugais, não vai haver luta. Venha para cá que todos os seus problemas estão resolvidos. E o que Deus quer nos ensinar com essa passagem, com esse texto, é que ser crente não é constituir para si uma pólice de seguro contra a prova, contra a luta. Ser cristão, ser temente, ser fiel, não garante que nós não tenhamos lutas, em que nós não tenhamos provas. E hoje nós estamos vendo neste pseudo-evangelho moderno, muitas pessoas sem estrutura espiritual, muitas pessoas sem musculatura, muitas pessoas sem alicerces espirituais, porque não oram, porque não se consagram, porque não buscam a Deus, porque não têm uma vida de intimidade com Deus, porque não procuram conhecer a Deus no seu relacionamento, no seu casamento, na sua vida, no seu ministério, na sua devoção pessoal. São pessoas que vivem aí do fast food gospel,
pague por isso e receba aquilo, dê uma oferta disso e receba uma bênção, faça um voto e receba aquilo. Deus, ele exige relacionamento, Deus, ele exige proximidade. É necessário que a criatura se aproxime do Criador para que ela conheça o Criador. E o que Deus está propiciando agora para Ezequias é que em meio a esta afronta, ele entenda que ser cristão, que ser temente a Deus, isso faz parte de um caráter, isso não é substancial, isso não é momentâneo, isso não é temporal. As crises, as lutas, as adversidades que nós passamos, elas não estão em pé de igualdade com a grandeza, com o poder e com a manifestação de Deus. O que Deus está agora ensinando para Ezequias e que nós precisamos aprender é que ser crente não é uma pólice de seguro que vai nos livrar das provas, mas em meio às provas é a fidelidade, é o comportamento, é o relacionamento que nós temos com Deus que vai atrair a providência e a provisão de Deus. É isso que Ezequias agora está prestes a aprender, depois dele ter colocado a casa de Deus em ordem, depois dele ter proporcionado uma comoção nacional e o povo todo ter se arrependido, e agora a verdadeira adoração está sendo promovida. O inimigo vem e se levanta, as ameaças do inimigo vêm contra o rei Ezequias, colocando o seu caráter, a sua integridade, o seu reinado e sobretudo a grandeza e o poder de Deus. E o que a Bíblia vai nos ensinar a partir dos próximos tópicos é que no momento da luta, no momento da adversidade, é o momento onde nós temos que buscar a Deus mais intensamente. É nos momentos das lutas e das adversidades que o nosso caráter como cristão, ele é demonstrado. Nós estamos vivendo uma fase onde muitas pessoas aí se afastaram da igreja, muitas pessoas se desviaram, muitas pessoas construíram uma imagem de cristão, que cristão não pode passar por luta, não pode passar por prova, não pode passar por adversidade. Quantas pessoas nós nos deparamos na igreja ao fazer algumas visitas? Eu desviei porque depois que eu vim para a igreja, o meu casamento está difícil, eu perdi o emprego, as coisas estão tão difícil, eu pensei que indo na igreja, agora meu casamento ia ser restaurado, que eu não ia ter mais problema financeiro. Este é o modelo de evangelho que está sendo praticado e ensinado nos dias atuais. Quantas pessoas sem estrutura espiritual estão aí parando no meio do caminho? Quando na verdade a circunstância que nós vivemos, ela é condicionada à vida, à condição social que nós enfrentamos. Todos nós estamos prestes a perder o emprego, todos nós estamos prestes a sofrermos e padecermos uma enfermidade, todos nós estamos prestes a vivermos aí, uma tempestade temporal em nossa vida, mas isso não deve colocar em xeque a nossa estrutura, a nossa confiança e a nossa fé em Deus. É isso que Deus ele quer ensinar, é essa pedagogia de Deus que está fazendo com que Ezequias agora ele presencie, que ele experimente e que a lição quer trazer para mim, para você nesse instante. Comece a pensar aí, comece a refletir, reflita aí na sua sala de aula, reflita aí com seus alunos, qual tem sido hoje as ameaças que têm tirado o seu sono? Quais são as ameaças que nesse tempo presente têm balançado a sua fé, têm balançado a sua estrutura espiritual? Nós estamos debaixo de tantas ameaças. Tantas vozes estão soprando adiante de nós enfurecidas, dizendo: você não tem jeito, a sua família não tem jeito, os seus planos não tem jeito, o seu ministério não tem jeito, o seu filho não tem mais saída, o seu marido já não tem mais solução, a tua doença não tem mais cura, você não tem talento, você não tem dom, não existem projetos que vão dar certo na sua vida. Para com esse negócio de ir para a igreja. Aonde você está colocando a sua confiança? Você fez tanta coisa ruim, tanta coisa errada, e agora acha que na igreja as coisas vão se resolver? Você acha que Deus ele vai simplesmente agora mudar a sua vida só porque você está na igreja? Quantos são os sopros? Quantas são as ameaças? Quantas são as vozes que vêm adiante de nós, querendo pôr fim aos nossos sonhos e aos nossos projetos? E quantos têm desanimado? E quantos têm parado na beira do caminho, na primeira adversidade?
Na primeira situação adversa, as pessoas pressionam Deus na parede dizendo: Senhor, porque eu estou passando por isso? Eu estou indo na igreja, eu vou na oração, eu vou nos cultos, eu faço isso. E por que eu estou passando por isso? Ezequias nos ensina que não é a situação temporal que determina quem nós somos. É o nosso relacionamento com Deus. É a nossa identidade com Deus, é o nosso caráter, é a nossa estrutura. Perceba que muitas pessoas estão nos assistindo, assim como assistiam Ezequias adiante destas ameaças. Quantas pessoas analisam a sua vida, o seu comportamento enquanto crente, enquanto profissional, enquanto pai, enquanto filho, enquanto empregado, enquanto patrão, enquanto pastor, enquanto obreiro, enquanto líder. E no momento da adversidade, no momento do vendaval, é que eles percebem ainda mais a nossa atitude, a nossa estrutura de fé. Quantos estão se esmerando em nós, porque mesmo em meio à adversidade, eles percebem que o nosso caráter, a nossa identidade como cristão, é continuar confiando no Senhor, é esperando no Senhor, é entregando essas cartas de ameaça a Deus. Todas as vozes, as ameaças e as adversidades que vêm sobre a minha e a tua vida, apresente essas cartas a Deus. Olha, Senhor, não é contra mim, é contra o Senhor. Quando eles zombam de mim, quando eles zombam da minha fé, quando eles zombam da minha crença, não sou eu, Senhor, é o Senhor que eles estão zombando. É de ti, é das tuas promessas, é do teu poder, é da tua soberania. Entregue as suas ameaças a Deus e aprenda a confiar em Deus. E como eu exercito a fé em Deus? Lendo a Bíblia, meditando, orando, buscando a Deus. Nós precisamos ter uma vida de devoção diária. Assim como nos alimentamos 3 vezes ao dia, nós precisamos diariamente orar, que seja 5 minutos, ler uma porção, um capítulo, um versículo que seja, mas nós precisamos ter um relacionamento diário, pessoal e íntimo com este Deus. É esta proximidade que traz a confiança. Assim como uma criança, ele prende a perna do pai no momento da adversidade, no momento do perigo, porque ele construiu a identidade do pai como um pai que defende, um pai que vai lutar por ele, que vai defender, que vai proteger. É isso que o Senhor está nos convidando. É essa lição que nós extraímos de Ezequias. Corramos para os braços do Pai. Entregamos as nossas cartas de ameaça e afronta diante de Deus e esperemos com paciência nele, porque ele vai se levantar para dar a vitória, mas só para aqueles que nele confiam. Os nossos ouvidos, eles não podem estar só direcionados e focados em uma atmosfera horizontal. Nós precisamos nutrir um relacionamento vertical. É a intensidade do nosso relacionamento vertical que vai determinar o nosso comportamento na horizontal. A fé em Deus gera confiança. A fé em Deus gera esperança, paciência e perseverança. Chegando no tópico 3, a oração do rei e o livramento do Senhor, o primeiro subtópico vai nos dizer a oração confiante de Ezequias. Para intensificar ainda mais sua estratégia do medo, o rei Assírio enviou cartas atrevidas e ameaças ao rei Ezequias. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e sobre todos. E apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. Note que eu quero usar agora de uma ilustração interessante. Quando você, por exemplo, vai para um determinado lugar, vai sair do ponto A para o ponto B. Eu preciso sair de onde eu estou e preciso ir na rua João da Silva. Então a rua João da Silva é uma rua muito genérica. Então se eu colocar a rua João da Silva no Google, vai aparecer centenas e milhares de ruas João da Silva. Então para que o Google identifique o local onde eu preciso chegar, eu vou precisar colocar Rua João da Silva, o número do bairro, o CEP, para que então ele possa identificar especificamente o local para onde eu vou e assim apontar o caminho, a rota e o destino para que eu chegue a esse determinado local. E é interessante nós identificarmos que muitas das vezes a nossa oração não é respondida
Porque nós não somos específicos, nós não entendemos muito bem o que nós queremos de Deus, nós não temos clareza daquilo que nós queremos apresentar adiante de Deus, nem tampouco a confiança em Deus para responder aquilo que nós estamos fazendo a petição. Então note que nesse tópico é interessante que quando Ezequias ele recebe as cartas, porque além de Rabsaque ele fazer ameaça publicamente adiante do povo, adiante dos seus emissários, ele vai mandando carta também para que essas cartas cheguem às mãos de Ezequias, revelando a real ameaça e as condições dessas ameaças. Então essas cartas vêm trazendo ódio, essas cartas vêm trazendo fúria, essas cartas vêm trazendo medo, vêm trazendo pânico e pavor, dizendo: olha, se vocês se renderem, se entregarem, nós vamos poupar todo o povo. Olha, se você se entregar, vai ser mais fácil, porque senão nós vamos fazer com você aquilo que nós fizemos com toda a Samaria, nós vamos levar cativo, e não tem quem possa livrar. Quem você pensa? Quem é esse Deus que você acha que pode livrar das nossas mãos? Será que você não tem acompanhado no transcorrer da história o poder do Império Assírio, o que ele tem feito, como ele tem dizimado as outras nações? Certamente ele fará o mesmo contigo. E se as outras nações que possuíam tantos outros deuses não foram capazes de livrar das vossas mãos, quem você pensa que você é? E tem um detalhe: não foi Deus que nos enviou até Samaria como punição e levou as 10 tribos do norte cativas para a Síria? Não foi a mão de Deus? Não seria a mão de Deus que também está nos trazendo adiante de Judá como punição para levar vocês também? E essas cartas começam a trazer todo esse ódio, todo esse pavor e todo esse temor. E elas, além de enfraquecerem a autoridade deste rei, elas colocam também em prova, em xeque a fé do rei. O rei não poderia dizer: mas como é que isso pode acontecer, Deus? Eu acabei de pôr a casa de Deus em ordem, eu acabei de restabelecer o templo, e como é que pode agora esse império vir adiante de nós agora com tamanha ameaça? De que valeu o meu sacrifício? De que valeu o meu empenho em colocar a casa de Deus em ordem? Ezequias podia ter todos os motivos do mundo para se lamentar, mas a Bíblia diz que ele analisa bem o texto das cartas. Ele fica com medo, ele fica com temor, mas ele analisa bem o texto da carta. E você sabe o que ele faz? Ele pega o texto, ele pega as ameaças especificamente, ele vai agora orar a Deus, porque não existe caminho, não existe uma outra saída, não existe um outro meio para se conquistar a vitória se não for aos pés de Deus. Então ele pega todas aquelas ameaças e traduz aos pés de Deus. Ele faz uma oração expondo: olha, Deus, quem é esse Senaqueribe para achar que ele é o sumo rei? Ele não só está se colocando acima de mim, mas está se colocando acima do Senhor, o único Deus Todo-Poderoso. Olha as ameaças que ele tem feito contra nós, mas sobretudo ele tem tentado enfraquecer o seu poder sobre a sua nação, sobre o seu povo escolhido, porque ele questiona: quem é esse Deus para vos livrar das minhas mãos? Quem é esse homem orgulhoso? Quem é esse homem com essas ameaças arbitrárias? Pensa que é para desafiar o Senhor, para colocar em xeque a sua autoridade, o seu poder. O Senhor que desde o princípio tem trazido o seu povo pelo poder da sua forte mão, e não houvesse ninguém que lhe resistisse, mas este rei orgulhoso pensa que é soberano e superior ao Senhor. Olha o que ele apresenta diante de Deus. Ele coloca as cartas, as ameaças, o orgulho e a afronta adiante de Deus, o único ser todo-poderoso. Talvez neste momento essa lição ela nos faça refletir acerca de como é que nós estamos nos apresentando adiante de Deus, como nós estamos lidando com as nossas provas, com as nossas crises, com as nossas adversidades. Essa pandemia veio e ela imprimiu em nós tantas perdas, né? Muitas pessoas perderam emprego, casa, carro, perderam suas empresas, perderam propriedades, por não falar das pessoas, dos entes queridos. Como nós estamos lidando com isso?
De que maneira a nossa fé, a nossa estrutura espiritual está centrada em Deus a ponto de controlarmos as nossas emoções e entendermos que nada disso pode colocar em xeque o nosso relacionamento e a nossa condição adiante de Deus. Nada disso pode abalar o trono de Deus. Mas quando nós somos específicos adiante dele, quando nós sabemos adiante de quem nós estamos apresentando a nossa oração, quando nós sabemos adiante de quem nós estamos expondo as nossas afrontas, nós temos que aprender a enxergar as coisas não de maneira pessoal. Nós temos sido muito passionais, muito pessoais ao analisar, ao se deparar com as adversidades, com as afrontas, com as ameaças que estão vindo adiante de nós. Às vezes estamos visando as pessoas, magoando as pessoas, ferindo as pessoas, quando na verdade nós temos que colocá-las aos pés do Senhor, porque Ele continua sendo aquele que defendeu Ezequias, mas aquele também que nos defende. Indo adiante do subtópico 2 e já concluindo esta lição, Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos exércitos lhe deu livramento. Um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185.000 assírios. O fim de Senaqueribe não poderia ter sido ainda mais trágico. Foi assassinado pelos seus próprios filhos. Olha que coisa fantástica o agir de Deus. Olha que coisa fantástica. Deus ouviu a oração. Deus, ao ouvir a oração, perceba que Deus, ele não viu a afronta. Deus, ele não assistiu o que aconteceu. Mas Deus ouviu a oração. Então, ou seja, Ezequias orou e a resposta de Deus foi para o próprio Ezequias. Ezequias colocou adiante de Deus o que estava por trás daquelas cartas e daquelas ameaças. Quando ele vai orar, quando ele convoca Isaías e vai para a oração, a profecia vem adiante de Isaías e Isaías diz: Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a maneira com que aquele rei orgulhoso afrontou a sua soberania e a sua grandeza. Parece que eu vejo Davi se apresentando adiante de Golias, adiante de um exército completamente temeroso, que eram os exércitos de Saul, os seus irmãos assombrados com a tamanha afronta que vinha da voz do gigante Golias, pedindo apenas um homem. Aí de repente Davi chega e fala: mas rapaz, quem você pensa que é? Tão grande, tão forte? Quem você pensa que é? A sua afronta não é pessoal mais. A sua afronta é contra Deus. É contra Deus que você está se levantando. É contra alguém que você jamais imaginaria o que ele é capaz de fazer com a sua vida. E eu vou te provar que eu, sendo um cachorro aos teus olhos, sendo alguém insignificante, vou cortar sua cabeça ainda hoje, porque você não afrontou o pequeno Davi, você afrontou o grande Deus de Israel. Percebe quando nós somos específicos na nossa oração? Nós precisamos ser claros adiante de Deus, mas sobretudo precisamos entender e conhecer o poder desse Deus. Se eu não tiver menção de que esse Deus é poderoso para curar, de que vale a minha oração? Se eu não tiver confiança, se eu não tiver conhecimento, se eu não tiver proximidade, intimidade com esse Deus, de que são feitas as minhas orações? Deus exige. Deus, da mesma maneira que nós abrimos a nossa boca em oração e nos derramamos aos seus pés, Deus analisa a sua palavra, a palavra que sai da nossa boca, mas Ele analisa o termômetro da nossa alma, o termômetro da nossa adoração, o grau de envolvimento que estamos nos relacionando com Ele. Mas eu quero encerrar essa aula, essa pré-aula, dizendo: você não é produto do meio. Houve um filósofo chamado John Dewey, no século 17, pai do literalismo e base de muitos socialistas nos dias atuais, dizendo que o ser humano é produto do seu meio, ou seja, você é consequência do ambiente onde você viveu. Se você, de repente, saiu lá da favela, ou melhor, da comunidade, vivendo uma vida disfuncional, de uma família disfuncional, de um quadro social bem deficitário, tudo que você está vivendo hoje nada mais é do que resultado disso. Se você talvez nasceu em meio a um berço disfuncional, onde você viveu abusos, viveu uma família agressiva, conviveu com um pai batendo numa mãe, vivendo uma família completamente desregrada, você é fruto disso. O seu insucesso,
né? A vida que você está levando, as suas frustrações, os seus fracassos, segundo esse filósofo, exatamente produto do meio. Você nasceu nesse meio e o resultado disso é você se tornar algo parecido ou até pior. Mas o que Ezequias nos ensina é que a situação em que nós vivemos, Ezequias viveu debaixo do governo do seu pai Acás, que a Bíblia diz que foi um dos piores reis que Judá teve. Ele abominou a Deus, ele virou as costas para Deus, ele fechou o templo, ele impediu que o culto fosse realizado dentro do templo, ele trouxe diversas formas de adoração paganista para dentro de Jerusalém. Ele construiu altos, ele construiu imagens, ele construiu altar para Deus pagão, ele ofereceu seus filhos, outros irmãos de Ezequias, em sacrifício ao Deus Moloque. Ezequias tinha todo motivo para dizer, olha, eu vou ser igual ao meu pai, eu não tenho motivo para mudar, mas o que Ezequias nos ensina é que o meio, o ambiente aonde ele conviveu, a estrutura familiar, seja ela profissional, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua casa, na sua família, seja na faculdade, no seu local de ensino, as suas amizades, elas não podem te influenciar. Você pode ser diferente, basta tomar a atitude que Ezequias tomou. Ezequias, adiante de todo esse cenário, podia ser mais um rei ruim, mas você sabe que a Bíblia diz que ele escolheu servir ao Senhor, ele escolheu resgatar a Deus, ele escolheu servir única e fielmente a Deus, e a Bíblia diz que o prêmio dele, sabe o que foi? Ele foi tido como o melhor rei que Israel já teve. Nem antes nem depois de Ezequias houve um rei semelhante a ele, porque ele foi fiel a Deus, dedicado em todo tempo a Deus. No momento da luta, no momento da adversidade, no momento da perseguição, ele foi fiel a Deus. E eu quero encerrar dizendo, não permita que o cenário que você está vivendo, talvez esse cenário de pandemia, uns perderam emprego, casa e tantas coisas que nós perdemos aí a saúde financeira, perdemos, né, o equilíbrio financeiro, estamos com o casamento desestruturado, essa questão da família desunida, pais que não se relacionam com filhos, filhos que mal se relacionam com os pais, são tantas crises instauradas dentro da nossa sociedade, mas isso não deve determinar o caminho que eu e você deva tomar, não. Ezequias nos ensina que nós não somos o produto desse meio, em meio a este caos instalado na nossa nação, caos político, caos social, né? Problema na segurança, problema na educação, problema na saúde, problema, não é verdade, no nosso governo. Nada disso pode determinar aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas a partir do momento que nós confiarmos única e exclusivamente em Deus. Se você gostou desse conteúdo, se você achou relevante isso para você, eu te peço, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para que o YouTube então ele possa permitir que o nosso conteúdo alcance outras pessoas e outras pessoas possam ser edificadas por este ensinamento. Seja uma bênção na vida de alguém. E eu quero dizer para você uma coisa, encerrando já este ensino. Confie em Deus. Não permita que nenhuma área da sua vida haja e reaja sem a voz de Deus, sem a presença de Deus. Que Deus os abençoe. Eu sou o pastor Carlos Cassiano e te aguardo na 12ª lição que será ministrada na próxima semana. Deus os abençoe e fiquem todos com Deus. Até mais.